O curso de técnicas de confeitaria visa capacitar o profissional para atuar em serviços gastronômicos. Para isso, aborda os principais ingredientes, utensílios e equipamentos empregados na área. Apresenta vários estilos e métodos de preparo de receitas básicas e muito mais. Nesta nova aula, iremos aprender sobre as questões e cuidados relacionados a alguns preparos de bolos e tortas, estudando sobre os aspectos específicos de diversos tipos diferentes. Também irá conhecer os conceitos iniciais sobre biscoitos e petit four. Olá, espero que esteja preparado para mais uma aula do nosso curso de técnicas de confeitaria. Faltam apenas algumas aulas para concluirmos o nosso estudo. Assim, para que o seu aprendizado tenha qualidade, é essencial que você estude bastante. Dessa forma, espero que você tenha tido muito empenho em estudar o conteúdo que vimos na aula anterior. Muito bem, agora vamos dar início à nossa aula e começar a aprender assuntos novos. Para começar, vamos destacar mais uma etapa do preparo de bolos, as aplicações de cobertura em bolos e tortas. Em aulas anteriores, já conhecemos diversos tipos de coberturas que podem ser empregados em bolos e tortas. Quando as produções são finalizadas com glacês, ganaches e outras coberturas. Em algumas situações, podem ser empregados os bicos de confeiteiro para acabamentos mais elaborados e decorações especiais. Saiba que há vários tipos de bicos de confeiteiro, que são empregados juntamente com o saco para confeitar. Além desse tipo de decoração, também podem ser colocadas frutas, raspas de chocolate, flores comestíveis e elementos semelhantes. Então vamos ver qual deve ser o modo de preparo para a aplicação de cobertura em bolos e tortas. Inicialmente, com uma espátula, deve-se espalhar em cima do bolo a cobertura escolhida. Em seguida, no saco de confeiteiro, com o tipo de bico já escolhido, é preciso colocar o creme ou a cobertura com os efeitos que se quer fazer. É necessário criar os desenhos de acordo com o bico selecionado e finalizar com o enfeite escolhido. Agora, vamos ver os detalhes quando a aplicação de cobertura em bolos e tortas é de pasta americana. Esse método de aplicação é bastante empregado na confeitaria. A pasta americana pode ser comprada, na forma industrializada, ou pode ser preparada com água, glicerina, glicose, gelatina e açúcar de confeiteiro. Como exemplo, vamos ver quais são os passos para a montagem de um bolo de casamento. Nesse caso, a primeira etapa deve ser a de preparar um pão de ló e realizar o mesmo procedimento de montagem que vimos anteriormente para este tipo de massa. Em seguida, é preciso passar a calda ou uma geleia na parte de cima do bolo. Na sequência, com um rolo, deve-se abrir a pasta americana até alcançar uma textura não muito fina. Feito isso, é preciso enrolar essa massa em volta do rolo e esticá-la sobre a massa. É necessário deslizar as duas mãos sobre a massa para que grude bem e, com uma faca, cortar o excesso de massa nas laterais. É fundamental deixar a massa bem lisa e sem bolhas de ar. Caso o bolo seja de andar, deve-se efetuar o mesmo processo com o bolo menor e colocar um em cima do outro. É possível enfeitar o bolo com flores ou outros adereços preparados com a pasta americana e deixá-la com diversas cores e formas, ou com glacê real usando um saco de confeiteiro. Atenção!
vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, a pasta americana possibilita um resultado mais requintado no final da apresentação dos bolos. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra informação interessante para complementar o seu aprendizado. É relevante, na confeitaria moderna, há uma nova maneira de apresentação com os naked cake, ou bolo pelado, ou nu. São bolos sem acabamentos ou coberturas, somente alternando-se as massas com os recheios escolhidos. Essa tendência surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, e hoje em dia diversos locais do mundo estão praticando esse tipo de bolo. Pois bem, antes de continuar com o aprendizado, vamos fazer uma pausa para um exercício. Vamos lá! Na próxima página você verá uma afirmação sobre o conteúdo que acabamos de estudar e deverá classificá-la como correta ou errada, ok? Então vamos lá! É possível enfeitar o bolo com flores ou outros adereços preparados com a pasta americana e deixá-la com diversas cores e formas ou com glacê real usando um saco de confeiteiro. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Perfeito! Essa sentença é realmente correta, como vimos há pouco. Com o conteúdo exercitado, podemos dar continuidade à nossa aula e aprender muito mais. Essa etapa da aula é dedicada a um assunto muito importante. Iremos destacar diversos bolos e tortas. Então, vamos começar a conhecer bolos clássicos e atuais. Bankuchen, ou bolo árvore. Trata-se de uma das preparações mais antigas da confeitaria. Desde a Grécia Antiga, há indícios de um preparo feito com as mesmas características de hoje em dia, em homenagem ao deus Dionísio. O nome bolo árvore se deve ao fato de que, quando cortado em fatias, o interior do bolo fica semelhante aos anéis do tronco de uma árvore. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, em função de sua técnica diferente de cocção, há mais de 80 definições para o bolo Bankuchen. Pois bem, tendo essa informação em mente, entenda que ao longo do tempo diversas versões se difundiram pelo mundo. Em 1774, a sua preparação ganhou evidência na Alemanha. O bolo árvore integra a confeitaria há mais de 200 anos. O que deixa esse bolo diferenciado é o método do seu cozimento, em que, como se tratava de um método de preparo mais sofisticado, o cozinheiro que conseguisse prepará-lo era tido como um especialista. Para a receita de bolo Bankuchen, os ingredientes necessários para o preparo da massa são os seguintes: 400 gramas de manteiga, 600 gramas de açúcar, 275 gramas de gemas, 525 gramas de claras, 350 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de amêndoas torradas, raspas de limão, uma fava de baunilha, 5 gramas de sal, meia colher de chá de araque, geleia de abricó, creme de chantilly. Vale esclarecer que araque quer dizer selva, suco ou suor, e é uma bebida destilada fabricada no Oriente Médio, Turquia, Egito, Grécia, Índia e Indonésia.
Possui alto teor alcoólico, tendo um sabor forte e aromatizado com especiarias e anis. Esse destilado pode ser preparado por meio de uvas, tâmaras, grãos, ameixas, dentre outras opções. Também pode ser empregado em bolos e sobremesas, como no bolo árvore. A montagem clássica do bolo árvore é realizada com a geleia de abricó morna e a cobertura pincelada. A decoração ornamental é a que preferir. Bolo Floresta Negra. Trata-se de um bolo clássico alemão com origem na região sudoeste da Alemanha, chamada Floresta Negra. O seu nome em alemão faz referência a Kirsch, uma aguardente de cereja que é empregada em seu preparo. Os principais elementos da Floresta Negra são creme, biscoitos, cerejas, chocolate e licor. Para a receita de bolo Floresta Negra, os ingredientes necessários são os seguintes: 200 gramas de açúcar, 160 gramas de gemas, 5 gramas de ovos inteiros, 200 gramas de claras, 100 gramas de biscoito moído, 60 gramas de amêndoas picadas, 50 gramas de cacau em pó, 60 gramas de farinha, 400 gramas de cereja marrasquino, 600 ml de creme de chantilly batido com baunilha, 50 ml de kirsch, raspas de chocolate para enfeitar. Importante destacar que há algumas variações nas técnicas de preparo e nas bebidas empregadas na receita do bolo Floresta Negra. Para ajudá-lo ainda mais com a memorização dessas informações, vamos fazer um exercício de fixação. Na página exibida a seguir será apresentada uma informação relacionada com os assuntos que estamos estudando. Leia-a com atenção e escolha a opção que determina se ela está correta ou errada, está bem? Então vamos lá. O que deixa o bolo árvore diferenciado é o método do seu cozimento, em que a massa é levada ao fogo diretamente ou com a ajuda de um espeto. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Agora que fixamos o conteúdo, podemos conhecer mais alguns tipos de bolos e tortas. Bolo Red Velvet, ou veludo vermelho. Não se conhece muito bem qual é a origem desse bolo, mas trata-se de um clássico na preferência dos americanos e canadenses. O bolo básico de cor vermelha contrasta com a cobertura e o recheio branco. Algumas receitas usam cacau na massa e outras não. Sua apresentação é diferenciada em função da cor vermelha da sua massa. Também há diversas versões e mitos em relação à cor vermelha. Uma delas é que seria uma reação química entre os seus ingredientes, porém, na realidade, ela é adquirida com a utilização do corante alimentício. Para a receita de bolo veludo vermelho, os ingredientes necessários são os seguintes: manteiga, açúcar, ovos, chocolate em pó, corante vermelho, essência de baunilha, buttermilk ou leitelho, isto é, leite e vinagre de álcool. Farinha de trigo,
sal. Bicarbonato de sódio, vinagre, glacúcar, canela em pó, manteiga, cream cheese. Importante mencionar que buttermilk consiste em um subproduto da manteiga. Bastante consumido nos Estados Unidos, trata-se de um líquido escoado do leite, quando ele está sendo mexido, após a gordura coagular na manteiga. O buttermilk, à medida que era preparado no começo, era apenas pasteurizado antes de ser embalado, e tinha um sabor intenso. Atualmente, é acrescentado um tipo de cultura, deixando-se fermentar por 12 a 14 horas em baixa temperatura, fornecendo à preparação um sabor intenso e adstringente. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o que acabamos de aprender. Fique ligado, o buttermilk combina muito bem com frutas em calda, como cobertura na forma de sobremesa ou como um lanche leve entre as refeições. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Bolo chiffon. O diferencial do bolo chiffon em comparação aos outros bolos é o uso de óleo vegetal ao invés de manteiga, o que o deixa macio e aerado. Esse bolo pode ser preparado com chocolate ou outros sabores, como limão. Para a receita de bolo chiffon, os ingredientes necessários são os seguintes: ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, água, fermento em pó. Pois bem, após reunir os ingredientes necessários para a receita de bolo chiffon, vamos ver qual é o modo de preparo. O primeiro passo deve ser o de bater as gemas com o açúcar na batedeira até alcançar um creme claro. Sem parar de bater, é preciso acrescentar o óleo. Após isso, deve-se adicionar a água, a farinha de trigo e o fermento em pó. Em seguida, deve-se bater as claras em neve e misturar a massa com cuidado. Por fim, deve-se untar a forma e levar para assar a 180 graus Celsius por 40 minutos em forno pré-aquecido. Vamos conferir se você memorizou o que foi apresentado. Clique na alternativa que serve para completar corretamente a sentença exibida. Buttermilk consiste em um subproduto do leite, ovo, manteiga, sal, açúcar. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Torta Zaha. Tendo origem austríaca, a torta Zaha foi criada por Franz Zaha como sobremesa para um importante jantar aristocrático em 1832. O sucesso foi tão grande que ela se tornou o símbolo da confeitaria austríaca, sendo atualmente exportada para todo o mundo. Em seu preparo, não é empregada a farinha de trigo, e, em razão disso, a torta fica leve. O primeiro modo de preparo de seu criador não é conhecido, porém há algumas receitas como a que iremos destacar a seguir. Para a receita de torta Zaha, os ingredientes necessários são os seguintes: 150 gramas de chocolate meio amargo, 170 gramas de manteiga, 6 gemas, 6 claras, 70 gramas de farinha de rosca, 200 gramas de geleia de abricó,
creme de leite sem soro, açúcar de confeiteiro. Com os ingredientes necessários para a receita de torta Zarra em mãos, vamos ver qual é o modo de preparo. O primeiro passo deve ser o de derreter o chocolate em banho-maria. Após isso, deve-se retirar do fogo e deixar esfriar. Em seguida, é preciso bater a manteiga com uma parte do açúcar de confeiteiro até alcançar uma massa cremosa. Na sequência, deve-se acrescentar as gemas pouco a pouco, batendo sempre até obter uma mistura leve e espumante. Feito isso, deve-se acrescentar o chocolate derretido, a farinha de rosca em forma de chuva e as claras em neve batidas com o açúcar restante. Por último, é necessário levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, em forma untada, e com fundo removível por 30 minutos. Muffin. Trata-se de um pequeno bolo inglês preparado à base de farinha de trigo, gordura, açúcar e fermento. Há algumas versões para essa receita, com o uso de frutas para incrementar a massa. É recomendado assar a massa em forminhas próprias para conservar o formato da receita. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, o muffin é comercializado por ambulantes de Londres ou prontos em confeitarias e mercados. Assim, é uma receita famosa tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Tendo todo esse contexto em mente, saiba que para a receita de muffin, os ingredientes necessários são os seguintes: 250 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal, 150 gramas de açúcar, um ovo, 240 ml de leite semidesnatado, 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Agora vamos ver qual é o modo de preparo para a receita de muffin. A primeira etapa deve ser a de misturar os ingredientes secos em um vasilhame. Em seguida, em outro vasilhame, é preciso misturar a manteiga, o leite, ovos e baunilha. Na sequência, deve-se acrescentar essa mistura na mistura dos secos. Feito isso, é necessário misturar até alcançar uma massa rústica. É fundamental atentar-se para que a massa não fique com a consistência de pão de ló. Depois disso, é preciso untar com manteiga ou colocar forminhas de papel em forma de alumínio. O próximo passo é distribuir a massa nas formas até 2/3 de cada forminha. Por último, é necessário levar ao forno por 14 a 15 minutos para detectar se estão prontos. É indicado fazer o teste do palito, que deve sair seco. Os muffins podem ser preparados com chocolate, mirtilo ou maçã. No Brasil, há versões salgadas. É importante fixar alguns pontos antes de avançarmos. Selecione a alternativa que completa corretamente a próxima afirmação exibida. No final do preparo da torta Zarra, é necessário levar ao forno pré-aquecido a graus Celsius em forma untada e com fundo removível por minutos 120, 30, 150, 25, 170, 40, 180, 30, 200, 20. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! É muito importante que você fixe bem todas essas informações. Com o exercício respondido, podemos conhecer mais alguns tipos de bolos e tortas. Dundee Cake. Trata-se de um bolo clássico da Escócia, sendo consumido em toda a Grã-Bretanha, no chá da tarde e no período de Natal. Para a receita de Dundee Cake, os ingredientes necessários são os seguintes: 375 gramas de manteiga, 125 gramas de óleo, 500 gramas de açúcar mascavo, 12 unidades de ovos grandes,
60 gramas de amêndoas trituradas, 650 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento em pó, 1 quilo de uva passa, 125 gramas de laranjas cristalizadas, 3 ml de rum, 2 ml de açúcar queimado. Após reunir os ingredientes necessários para a receita de Dungeon Cake, vamos ver qual é o modo de preparo. A primeira etapa deve ser a de bater a manteiga, o óleo e o açúcar, e adicionar os ovos pouco a pouco. Na sequência, deve-se adicionar a farinha peneirada com o fermento e misturar com as amêndoas, uvas, laranja, rum e o açúcar queimado. Após essa etapa, é preciso colocar a massa em uma forma untada e cobrir a sua superfície com amêndoas torradas. Por último, é necessário assar a 175 graus Celsius e, ao longo do procedimento, polvilhar com açúcar refinado. Cupcake. Tendo origem do fairy cake inglês, o cupcake migrou para os Estados Unidos e ganhou um novo nome. Ao contrário dos bolos tradicionais, as medidas dos seus ingredientes eram realizadas em xícaras, que significava cup em inglês, o que deu origem ao seu nome. Tendo um preparo simples e ingredientes básicos, mudou o cenário da confeitaria americana e se transformou em uma tendência da confeitaria moderna. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado. Pela combinação dos seus agradáveis sabores com decorações sofisticadas, os cupcakes estão sempre relacionados a momentos de felicidade e infância, atraindo públicos de todas as idades e para todas as situações. Após destacar mais esse aprendizado, saiba que para a receita de cupcake, os ingredientes necessários são os seguintes: 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo peneirada, 200 gramas de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 colher de chá de essência de baunilha, 4 ovos. Com os ingredientes necessários para a receita de cupcake em mãos, vamos ver qual é o modo de preparo. O primeiro passo deve ser o de bater a manteiga na batedeira até ficar cremosa. Na sequência, é necessário adicionar o açúcar pouco a pouco com a batedeira ligada, até alcançar uma mistura fofa. Em seguida, é preciso adicionar os ovos um a um, sempre batendo. Após isso, com a batedeira desligada, deve-se adicionar a farinha peneirada, intercalando com o leite. O próximo passo é adicionar a essência de baunilha e, por fim, o fermento. Tendo adicionado todos esses elementos, é necessário misturá-los cuidadosamente. Depois, deve-se colocar a massa nas formas específicas e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutos. Feito isso, é preciso selecionar o recheio e a cobertura de acordo com o que desejar. Conseguiu entender as explicações? Vamos conferir com mais um teste. Decida se a próxima afirmação exibida é correta ou não. Os cupcakes, de vários sabores e cores, podem ser consumidos em diversos tipos de ocasiões. Sim, não. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo, essa sentença é realmente correta, como vimos há pouco. Com o conteúdo avaliado, vamos iniciar mais um assunto de nossa aula. Nessa etapa da aula, vamos estudar especificamente sobre as características dos bolos brasileiros. Os bolos foram trazidos ao Brasil através dos portugueses. Com o passar do tempo e com a produção dos engenhos de açúcar, apareceram novas receitas, que até nos dias atuais fazem parte do cotidiano dos cafés, chás e sobremesas brasileiras.
Na região Nordeste, os bolos recebiam nomes em homenagem a pessoas importantes. Já a população do interior construiu a sua arte doceira em torno dos fogões e fornos a lenha, com produções à base de milho e outros derivados. O bolo de milho apareceu para complementar a dieta simples do trabalhador rural. Eles almoçavam às 9 da manhã, feijão com farinha, e o resto do dia se alimentavam com bolos, doces e bolachas antes do jantar. Em razão de a farinha de trigo ter sido um item de luxo por vários anos, os bolos eram preparados com milho, mandioca, batata doce e semelhantes. Em festas juninas, em homenagem a santos, pode-se encontrar esses bolos típicos e sobremesas clássicas preparadas à base de milho. Atualmente, há muitas lojas especializadas em bolos caseiros. Mesmo com várias novidades na confeitaria, os tradicionais bolos de cenoura com chocolate, de coco, fubá, formigueiro, de laranja e inúmeras alternativas ainda são do agrado dos brasileiros. No Brasil, o Nordeste foi um grande precursor na preparação de bolos. Os métodos portugueses, com a produção de açúcar e ingredientes locais, geraram várias receitas. Dentre os bolos nordestinos, o bolo de rolo é tido como patrimônio imaterial do estado de Pernambuco desde 2007. Esse bolo é derivado de uma receita portuguesa, que ao chegar no Brasil teve o recheio de ovos e amêndoas substituído pela típica goiabada. Atenção! Vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, os bolos e doces antigos eram criados em homenagem a pessoas, acontecimentos políticos ou datas importantes, ou recebiam nomes de engenhos. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos que você deve entender bem. Mais um bolo que é o símbolo das preparações do Nordeste é o Souza Leão, tido como o rei dos bolos. Possui uma consistência semelhante à de um pudim. Seu preparo é uma mistura de massa de mandioca, calda de açúcar com manteiga, leite de coco, gemas e uma pitada de sal. Ele entra líquido no forno e sai com uma textura cremosa, parecida com a de um pudim. Bem, como de costume, vamos ver um vídeo que representa os assuntos que acabamos de estudar para ajudá-lo com a memorização. Veja com atenção. Oi Raquel, a produção está a todo vapor aqui em Quantos Cupcakes? Olá Débora. É verdade. Estou fazendo vários cupcakes. São para as sobremesas de hoje. Ótimo. Esses bolinhos sempre chamam muito a atenção mesmo. E eu vi que temos várias reservas essa semana para aniversários. Essa ocasião é uma das que ele mais é pedido. É verdade. Todo mundo adora. Principalmente as crianças. Você fez de quais sabores? Fiz vários. Chocolate, morango, limão. Certo. Você tem mais algum no forno? Tenho sim. A última leva que coloquei para assar. Você colocou o forno em qual temperatura? 180 graus. Isso mesmo. Faz quanto tempo? Exatamente 18 minutos. Fica de olho então. Ele já pode até estar pronto. Sim. Vou lá olhá-los. Esses vídeos são muito bons para ajudá-lo com o estudo, não é mesmo? Como de costume, vamos garantir a fixação do conteúdo com mais um exercício. Então é com você. Escolha qual a opção correta para completar a sentença exibida a seguir na página de exercício. O bolo é tido como patrimônio imaterial do estado de Pernambuco desde 2007. Esse bolo é derivado de uma receita portuguesa, que ao chegar no Brasil teve o recheio de ovos e amêndoas substituído pela típica goiabada, de milho, de coco, formigueiro, de laranja, de rolo. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir.
É isso mesmo, você acertou! Com mais esse conteúdo avaliado, podemos dar continuidade à nossa aula e partir para mais assuntos novos. Vamos lá! Nessa nova etapa da aula, iremos destacar algumas receitas de biscoitos e petit four. Então vamos aos estudos. Origem dos biscoitos e petit four. Os biscoitos foram criados por meio da ideia de reduzir os doces franceses e foram aprimorados pelo cozinheiro francês Carême no início do século XVII. O biscoito pode ser considerado como um meio-termo entre o pão e o bolo, um refinamento do pão, mas de paladar mais leve e requintado. Ele é saboreado salgado, como os crackers, ao longo das refeições nos Estados Unidos, mais substancioso no chá das 5, na Inglaterra. E também como delicados e finos doces que complementam as refeições de gala na França, como os petit four. Saiba que petit four é uma expressão francesa que quer dizer pequeno forno. Os preparos assados em forno, como biscoitos, tortinhas e sequilhos, são chamados de petit four. No Brasil, alguns doces também são considerados como petit four. Possuem sempre ingredientes de qualidade, e suas apresentações são bem elaboradas, melhoradas com decorações realizadas com chocolate, fondant e frutas. Os biscoitos franceses são mais delicados, os americanos mais caseiros e os ingleses frequentemente substituem o pão. Há também os biscoitos brasileiros, preparados com fubá, nata e outras produções típicas da gastronomia nacional. Na Inglaterra, os biscoitos são aprimorados com geleias e manteiga, além de possuírem formatos maiores. Como exemplos desses biscoitos, podemos destacar os muffins e scones. Por sua vez, os biscoitos dos Estados Unidos são preparados com açúcar mascavo, mel e ingredientes saudáveis. Nesse estilo, um tipo de biscoito bastante consumido são os cookies. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre isso. Fique ligado, os petit four doces são ideais para serem saboreados com um café durante a tarde ou servidos em recepções e festas. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Então, vamos ver quais são os ingredientes utilizados no preparo dos biscoitos. Entenda que as preparações dos biscoitos podem ser efetuadas com os ingredientes básicos que iremos conhecer. Contudo, a criatividade e os elementos regionais também podem ser empregados. Vamos conhecer os ingredientes básicos. Sal. Auxilia a fornecer tonalidade às preparações e a quebrar o adocicado do açúcar. Antes de conhecermos os outros ingredientes básicos do preparo dos biscoitos, vamos verificar a sua compreensão do estudo feito até agora. Na próxima página, você verá uma afirmação sobre o conteúdo que acabamos de estudar e deverá classificá-la como correta ou errada, ok? Então, vamos lá. Petit four é uma expressão francesa que quer dizer grande forno. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Essa afirmação é realmente errada, pois vimos que esse termo significa pequeno forno. Agora podemos voltar às explicações. Então, vamos ver mais alguns ingredientes básicos do preparo dos biscoitos. Açúcar. Além do sabor, tem a função de fornecer coloração às produções. Deve ser acrescentado às produções peneirado e misturado a gordura até que os cristais se dissolvam. Algumas importantes observações. Mel ou melado. Ao empregar esse item, é preciso esquentá-lo em banho-maria. Açúcar de confeiteiro. Deve-se peneirar esse açúcar antes de usá-lo, pois ele se torna sólido facilmente. Açúcar mascavo.
Esse açúcar adoça menos. Açúcar cristal. Possui difícil absorção na massa, sendo perfeito para utilizar em decorações, caldas e geleias. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, para o preparo de alguns biscoitos, não é preciso manusear muito a massa, pois isso determina a sua leveza e sabor. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros ingredientes básicos do preparo dos biscoitos que devem ser abordados. Ovos. Eles possuem a função de fornecer consistência à massa. A gema tem o papel de dar tonalidade à massa, e a clara é indicada para a preparação de massas maleáveis. Para as massas quebradiças, o indicado é empregar uma gema a mais. Na preparação dos macarrons, as claras são fundamentais para não ressecar a massa. Vale destacar que ovos em excesso endurecem a massa. Farinhas. A mais empregada é a farinha de trigo. Sempre precisa ser peneirada antes de acrescentada às preparações, para deixar os biscoitos mais crocantes e leves. Para biscoitos mais nutritivos, é indicado substituir a farinha de trigo por farinha de centeio ou integral. Deve-se sempre empregar apenas a quantidade recomendada na receita. Gordura. Ela faz com que a massa fique crocante e quebradiça. A gordura precisa ser misturada à massa gelada em dias quentes e à temperatura ambiente em dias frios. Nos casos em que empregá-la em receitas que solicitem grande quantidade, é indicado assar sempre em forno bem quente. É recomendado começar a assar com temperaturas mais altas e, no momento em que dourar, com temperaturas mais baixas para cozinhar a porção interna do biscoito. Deve-se optar por gorduras como manteiga e margarina culinária. Aconselha-se evitar a gordura vegetal e outros tipos que irão influenciar no sabor. Fermento. Determinadas receitas indicam fermento em sua preparação. Nos casos em que o fermento químico em pó é empregado, deve-se notar que ele fermenta apenas ao ser levado ao forno, pois necessita de alta temperatura. Em determinadas receitas, o fermento é empregado com o bicarbonato. Frequentemente, apenas o uso do bicarbonato nos biscoitos já é o bastante, e sua reação é instantânea. Chegou a hora de mais uma vez analisarmos o seu rendimento. Selecione a opção que completa corretamente a sentença apresentada na próxima página de exercício. Concentre-se. A. Faz com que a massa fique crocante e quebradiça. Açúcar, ovo, farinha, gordura, fermento. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Exatamente, você está mesmo atento. Com mais esse exercício, encerramos mais uma aula do nosso curso. Você aprendeu sobre assuntos muito importantes. Espero que tenha aproveitado o conteúdo da aula, pois ela foi repleta de conhecimentos. Saiba que todos eles são de extrema importância para o seu aprendizado. Lembre-se de que estamos quase concluindo o seu estudo. Então, mais do que nunca, empenhe-se na sua capacitação. Estude bastante. Em mais uma aula estudamos sobre os bolos. Mas, nessa aula, você também tomou o conhecimento sobre as tortas. E por fim, aprendeu sobre os bolos brasileiros.